Oi, seja bem-vindo aqui ao canal da Ruth Hipólita. Para quem não me conhece, vou fazer a minha apresentação, né? Que para quem está chegando aqui de novo, porque há sempre gente chegando aqui de novo, né? Então, e se consideras o meu material inspirador para ti, convido-te a partilhar com mais pessoas. Eu estou Ruth Hipólita e sou Ruth Hipólita, porém, o que me fez vir aqui partilhar contigo todo o meu conhecimento tem a ver exatamente com o facto de eu estar ostomizada há 10 anos. Há 10 anos eu saí de uma operação com 30 quilos, 8 horas de operação, e quando eu saí dessa operação eu senti que tinha que mudar toda a minha consciência, mudar tudo aquilo, a forma como eu me via, a forma como eu pensava, porque eu acreditava que a minha mente criou uma doença e criou uma deficiência, então a minha mente pode descriar tudo. Se a minha mente cria, a minha mente descria. É isto que eu acredito e é isto que eu penso, e é sobre isto que eu venho aqui partilhar contigo. Por muito que as pessoas venham dizendo que o dinheiro é uma consequência, ele é uma consequência daquilo que tu és, daquilo que tu estás. Eu sempre tive alguma dificuldade em entender a questão do dinheiro e a questão da abundância e da prosperidade, que eu só conhecia a questão de 5 anos, mais ou menos. Quando eu comecei a ouvir falar sobre prosperidade, que é diferente de prosperidade, que não tem nada a ver, e abundância. O que é esta questão da abundância? A abundância nada mais é do que a quantidade de coisas que nós temos. Abundância é ter muito. O que há muito no nosso planeta? Muita gente toma isso como certo e não agradece por ter isso, por ter isso tão certo na sua vida. Quando eu tinha cerca de 15 anos, mais ou menos, 16, entre os 14 e os 16, eu não sei bem já se foi aos 14, se foi aos 16 anos, eu sei que estava estudando inglês, e um dos temas que a professora de inglês trouxe para a turma foi exatamente uma projeção no futuro, em que foram no ano 2100, mais ou menos assim, foram fazer uma projeção no futuro, era um tema de inglês, e essa pessoa passou para aquela pessoa do passado, o eu do futuro desse menino, ele tinha um nome que eu não me lembro, mas eu lembro-me bem da história. Foi muito engraçado que aquilo mexeu muito comigo, mexeu muito com o meu inconsciente, mexeu muito com o meu consciente, mexeu muito com a minha mente, porque eu vi tudo projetado, né? Por isso é que dizem que a mente não reconhece quando se está vendo um filme e a gente se assusta no barulho do filme, né? A mente não sabe o que é verdade. E isso já fica aqui uma dica. A mente não sabe o que é verdade. Já fica aqui uma dica. Absorve essa dica e segue para os próximos vídeos, porque eu vou explicando porque é que a mente não reconhece aqui o que é verdade. Já quantas vezes assististe a um filme, né? E lá vais, bum! De repente acontece aquele susto, né? Uma coisa cai no filme e tu, ai, que me assustei, faz isso, nossa, parece que foi aqui, né? Tem a ver exatamente com isso. A mente não reconhece o que é verdade e o que é mentira. Ela assume tudo como verdade ali naquele momento. E é por isso que nesse texto da aula de inglês, lá quando eu estava estudando, né? Bem na adolescência, criando a minha identidade, eu passo por aquele momento e eu, a ler o texto, a minha mente começou a criar imagens, né? Onde ele contava que tinha que viver com máscaras, estava vivendo com máscaras, não havia oxigênio, tinha que ser essas máscaras, não havia oxigênio como há hoje, aqui em abundância, tinha que se viver com essas máscaras, tinha que se usar essas máscaras para se poder conseguir respirar, máscaras mesmo com botija de oxigênio ali agregado, e ficava o tempo todo ouvindo, vivendo através daquelas máscaras, até dentro de casa tinham que ter as máscaras, porque não havia oxigênio, não havia ar puro. E ele ficava contando isso. E ele contava que a humanidade não tinha cuidado com a reciclagem, ficava mandando para amanhã, amanhã logo se resolve, amanhã logo se resolve, amanhã logo se resolve. E não trazia esta questão da pureza para o ambiente, da questão do cuidado do ambiente onde se vive. O, o cuidar das plantas, o cuidar das árvores, o cuidar da terra, não havia. E ele foi contando que a humanidade lá do passado derramava petróleo nos oceanos, deitava lixo em qualquer lado, não havia aquele cuidado. Ele foi contando isto e isto mexeu muito comigo,
Principalmente agora, quando eu comecei a estudar mais esta questão quântica, né, do mundo quântico, do mundo mágico, eu chamo de mundo mágico. O mundo mágico, quando eu começo a falar sobre o mundo mágico e a entender mais sobre o mundo mágico e o que é o mundo mágico, o mundo quântico, eu comecei a perceber que eu tinha que mudar até a minha própria consciência, que a minha própria consciência estava numa consciência de pobreza e não numa consciência de prosperidade. Ela vivia muito virada no medo, na falta, no que é difícil e não no que é fácil. E eu fui percebendo isso ao longo do tempo. Ao longo do tempo eu fui vendo essa dificuldade em mim mesma, né? Do que é ter abundância e do que é ter escassez. A escassez é o antônimo da abundância, né? Onde falta escassez, onde falta significa que não tem abundância. E se não há abundância, há uma escassez. Se a pessoa não tem em, em quantidade, significa que ela está vibrando na escassez. E vou trazer só assim que um spoiler de uma crença que as pessoas utilizam, que é: ai, dinheiro não é problema. Quantas vezes tu não ouviste já isso? Que dinheiro não é problema. Ai, o dinheiro não é problema. Eu não tenho que me preocupar com o dinheiro porque o dinheiro não é problema. Eu tenho que me preocupar com tudo o resto que me faz dificultar o dinheiro. Quando ouves isto em alguém, vai ver como é que está a situação financeira dela. Geralmente ela está vivendo uma pobreza ou realmente ela está no lado oposto e está vivendo em abundância. Uma das coisas que tu podes parar para analisar é como é o ar à tua volta. Ele existe em abundância ou ele existe em escassez? Como é que e sabias que o ar é das coisas que mais há no planeta? As pessoas dizem, o que é mais é terra, que é aquilo que é visível. O que é mais é água, que é aquilo que é visível. E aquilo que não é visível, o que é que existe em abundância? É aí que reside toda a curiosidade, é aí que reside todo o segredo da humanidade. Aquilo que não é visível, ele tem ele tem a possibilidade de transformar, potencializar tudo aquilo que tu pensas, tudo aquilo que tu sentes, tudo aquilo que tu potencializas na tua vida, tudo aquilo que tu queres. Porque os pensamentos eles não se veem, as emoções eles também não são quantitativas, então nada disto é possível de mensurar, de medir. Aham. E o ar, como é que ele se mede? Também não é possível medir, né? Toda a gente sabe que ele existe, mas ninguém o consegue apanhar. Curioso, né? Ninguém o consegue sacar. Isto porque a abundância, ela também está linkada ao quê? A um sentimento. Se tu te sentes na abundância, tu até podes não ter nada, mas se tu te sentes na abundância, tu consegues ter tudo. Uhum. Quando a pessoa, estou vendo Madre Teresa de Calcutá, um exemplo, Madre Teresa de Calcutá, ela vivia na pobreza. Só com aquela batina vestida, ela vivia na pobreza. E ela geria milhares de euros. Ela vivia na pobreza, mas ela geria milhares de euros que não eram dela. Ela dava esses milhares de euros para as instituições, né? Um exemplo, tu podes viver na pobreza, podes te sentir na pobreza e teres o Bugatti de 5 milhões de euros e ter uma mansão de 1 milhão de euros, né? E podes continuar a sentir que estás na pobreza. Quem diz 1 milhão de euros, há mansões de 100 milhões, de meio milhão de euros, né? E sentiste na pobreza na mesma. Porquê? Porque estás sempre na falta e estás sempre conquistando, conquistando, querendo mais, querendo mais, querendo mais, querendo mais, querendo mais, e isso leva-te para uma escassez também, né? Então, quando tu olhas e tu dizes assim, eu cheguei aqui, conquistei isto, consegui conquistar isto, e te sentes abundante por tudo o que tens, e um dos segredos da abundância, sabes qual é? É a gratidão. O conseguir ser grato por aquilo que tu tens. Esse é um dos grandes segredos da abundância. Mas eu vou trazer aqui uns. Eu gosto, sabes que eu gosto de trazer sempre slides aqui, né, para mostrar. Então vou trazer aqui um dos slides que é a abundância
no conceito da criação é estar conectado com o fluxo da vida. E conectado com o fluxo da vida, às vezes aí o coraçãozinho, né, que tem as batidas, mas também, se tu olhares, ele parece que faz o formato até dos próprios pulmões. A abundância da vida, o fluxo da vida, ela vem pelos pulmões. Se nós não respirarmos, como é que nós podemos viver? Né? Ter abundância só tem abundância quem está vivo. Quem não está vivo não tem abundância. Até uma planta, ela está respirando abundância. É ter uma quantidade ilimitada de amor, coragem, poder, mas poder pessoal, consciência e determinação, mas mais uns quesitos positivos. É tudo o que é positivo. A abundância é tudo o que é positivo, tá? Aí está toda uma, até a ancestralidade, né? Está toda aí a ancestralidade, os que vieram antes de nós, a criança, né? Toda a escala familiar. Quando nós nos sentimos abundantes, nós somos gratos pela família de onde viemos. Nós honramos a nossa criação. Não quer dizer isto que eu tenho que carregar pai, tenho que carregar mãe, tenho que continuar o legado deles. Não tem, tá? Não tem que continuar o legado deles. Eu tenho que simplesmente honrar o que eles fizeram aqui e duplicar até a própria riqueza que eles deixaram. Um exemplo que eu trago muito foi quando eu consegui perceber que eu estava honrando o meu pai e a minha mãe, foi quando eu olhei ao meu crescimento. O meu pai, a minha instrução, a minha educação. O meu pai, por exemplo, fez até o 6º ano. A minha mãe foi só até à 4ª classe, que é o ensino primário. E o meu pai ainda foi, nós no ensino médio está dividido em dois. Né? E o meu pai fez a primeira parte do ensino médio. E eu fiz o terceiro, os três ensinamentos básicos, digamos assim, eu fiz todo o ensinamento e ainda progredi mais um bocadinho, mais um pouco. Fiz o 12º. E dentro do 12º, depois eu fui estudar noutras escolas privadas, tirar outros cursos. Então eu sou técnica administrativa por escolas privadas. Eu sou técnica administrativa por escolas privadas. E eu fico assim, eu já dupliquei, eu já honrei toda a criação que os meus pais me deram. Então eu já estou honrando eles, porque eu já fui para a vida, eu já progredi em tudo. Eu já tenho mais do que eles possuíram na vida deles. Então, desde que me possuíram no sentido de estudaram mais do que na vida deles, eu já conquistei mais do que isso. Então, eu estou honrando, né? E continuando a minha linhagem. E é isto que fala aqui também sobre abundância. Como é que está a tua educação? Né? Como é que tu referes a tua educação? Como é que tu te referes aos teus pais? Os meus pais são licenciados, eu consegui um mestrado, então tu já estás honrando eles e continuando a criação deles, né? Tem a ver com isso. Mas eu vou-te deixar aqui umas dicas, vou ter que mudar aqui a posição, que é para leres aqui estas dicas, que são dicas de abundância. Ter uma consciência do momento presente. O que é este ter a consciência do momento presente? Sente-te aqui e agora e analisa como é que está a tua vida. Busca um propósito. Qual é que é o teu propósito nesta vida? O que é que tu queres fazer? Eu quero ser técnica administrativa e eu quero ajudar mulheres a desenvolver a sua abundância. É isso que eu estou fazendo aqui. Minha missão de vida, ajudando mulheres a ter abundância financeira e ter saúde também. Não é só abundância financeira e viver só com abundância financeira, porque ela pode viver na abundância financeira, mas a sua abundância financeira está indo para onde? Para a doença. Então vamos ter saúde para viver essa abundância financeira e vamos ter abundância financeira. É este o meu propósito de vida. Busca o teu. Qual é que é o teu? Né? Então, ter foco e disciplina direcionados para os seus objetivos. É isto que eu estou fazendo aqui, né? Eu tenho foco nos meus objetivos, eu tive foco na minha Mercedes, eu consegui a minha Mercedes, eu tive foco na minha casa, eu consegui a minha casa. Então, isto é foco. Ter foco naquilo que se quer e só olhar para isso e só ter foco nisso. É focar, exatamente como eu estou agora aqui neste vídeo. Eu estou focando em passar esta direção para ti, né? Eu tenho foco e tenho disciplina. Eu me oriento, ou seja, eu já saio da cama e já sei o que é que eu vou planear, o que é que eu vou fazer para o dia a seguir. E eu cumpro isso. Se eu entrar na resistência, se vier aqui um momento de frustração, de fracasso, de me sentir fracassada, de me sentir. Porque eu sou humana, né?
Eu não sou nenhuma deusa que já passou por todos os conflitos, por todas as situações e eu não, senão eu não estaria aqui, né? Eu sou humana, então eu também tenho estes momentos de resistência, de dar um baixo, de tu farta disto, de virar costas. E aí eu saio do meu foco, né? E vou procurar a minha terapeuta para me ajudar. Porque eu também faço terapia. A terapeuta também precisa de terapia. É lógico que eu tenho ferramentas para me ajudar, sim. Mas o que é que o Criador diz? Onde dois ou mais estiverem em meu nome e pedirem coisas em meu nome, eu estarei lá. É exatamente isto que ele diz. Então, ter foco e disciplina direcionados para os seus objetivos. Lembrem-se, objetivos. Porque é que tu queres ter técnica administrativa e ter abundância financeira? Porque eu quero viajar pelo mundo. Então, eu sei que dentro sendo técnica administrativa, eu consigo ter dinheiro na minha conta e eu consigo viajar. Então, é isso, gente. Identificar pessoas interessantes e ter a clareza de não invadir o espaço do outro suplicando por amor para preencher um vazio interno. O que é isto? De invadir o espaço do outro suplicando por amor e para preencher um vazio interno. Quem está na carência, na falta, na escassez, de quem sente que precisa de eu preciso de ter um relacionamento, eu vou procurar porque precisa do pai, eu quero alguém que tome conta de mim. Então, a partir daí, vai dizer: eu quero alguém que tome conta de mim, por favor, Criador, me dá alguém que tome conta de mim. Então, está procurando, tem um vazio interno, está procurando um relacionamento para ter esse vazio ocupado, mas quando a pessoa chega, por exemplo, ele já é super evoluído, já ele acredita na espiritualidade, ele acredita na espiritualidade e ele quer uma mulher para se complementar, para viver em conjunto, mas para procriar os seus objetivos, não para ficar cuidando dela, não para ficar sendo pai. E outra coisa, não se acopla com o pai, ok? Já fica aí a dica, não se acopla com o pai, tá? Então, ele quer alguém para acoplar e ter em casa para fazer as tarefas do dia a dia em conjunto, ser o amigo, ser o ombro amigo e ainda ajudar nas tarefas do dia a dia. Então, aí está um dos exemplos para um relacionamento. Identificar o que são os seus desejos íntimos e o que é a conexão do ego. O ego tem tendência, às vezes, para nos proteger. Ele fica dizendo: não faças, não vais por aí. Não, responde lá aquela mensagem antes de ir para aqui fazer este vídeo. Não, vai lá tirar fotografias antes de vir para aqui fazer este vídeo. Não, responda à mensagem antes de dar atenção à outra pessoa. Isto são conexões do ego. Eu quero aquela casa de 1 milhão de euros só para eu dizer que tenho aquela casa. Isto é o ego. Ok? Compreender o dar e receber, plantar e colher, soltar para fluir. O que é que isto quer dizer aqui? Compreender o dar e receber. O compreender o dar e receber tem a ver exatamente com isto. Quanto é que tu estás dando de atenção para a outra pessoa e quanto é que tu estás recebendo de atenção dessa outra pessoa? O plantar e o colher. Quanto é que tu estás plantando? Ou seja, quanto é que tu estás dedicando de tempo aos teus sonhos? Olhar para os teus sonhos. E quanto é que tu estás colhendo dos teus sonhos? Convém ter uma agenda para a gente ir medindo isto. Eu quero um exemplo. O plantar dos sonhos é quanto eu estou me dedicando a olhar para eles, sentir eles, sentir eles na minha pele. Nisto e também de olhar para a amiga, para o amigo e dizer: olha, estou trabalhando neste objetivo, quero vir trabalhar comigo, não sei o quê. Como é que tu podes olhar para mim e ver isto? E olhar para o sonho e dizer assim: uau, eu tenho este sonho, eu tenho este sonho, eu tenho este sonho, eu tenho este sonho, sou grata, sou grata, sou grata, sou grata, sou grata, sou grata pela minha Mercedes, sou grata pela minha Mercedes, eu sou grata pela minha Mercedes, eu sou grata pela minha carrinha Mercedes, eu sou grata pela minha Mercedes, eu sou grata pela minha Mercedes. Quantas vezes tu ficas fazendo isto? Isto é plantar também. Ou estes vídeos aqui, eles têm um objetivo, né? Eu estou-me doando, porque eu sei que a seguir, e eu estou plantando. Eu estou doando e eu estou plantando. E quando eu publico o vídeo, quando o vídeo é publicado lá no canal,
que é que acaba por acontecer? Ele vem para mim. Porque o Criador, ele vai ver que eu estou plantando. Eu estou falando sobre ele. Eu estou trazendo informação que eu colhi nos últimos 20 anos e que eu estou colhendo informação aqui para te ajudar a ti, que estás passando provavelmente por uma escassez e que precisas de ajuda e que não sabes como. Então eu estou aqui trazendo ideias para e te ajudando, né? Porque estes vídeos também são uma ajuda para tu desenvolveres a tua abundância. Então, como é que está o teu dar e o teu receber? Ele convém estar equilibrado. E o quanto é que tu estás plantando e colhendo? E quanto é que tu estás soltando? Porque se tu ficas, ainda não tens a Mercedes e ficas grata pela Mercedes e ficas segurando a Mercedes, então não estás deixando fluir. Se não estás deixando fluir, ela não volta. Não estás soltando, ela não vai voltar para ti. Tu ficas agarrando no teu corpo. Quando te dá aquele clique de ok, eu fiz 21 dias de agradecimento, 21 dias de agradecimento, ok? Eu não me senti preso, porque a partir do momento que tu te sentes resistência em soltar, significa que há um sentimento, por exemplo, se eu tiver a Mercedes, a minha mãe vai sentir inveja de mim. Se eu tiver uma Mercedes, o Joaquim, o Joaquim vai parar de falar para mim. O Joaquim vai parar de falar para mim se eu tiver a Mercedes. Se eu tiver a Mercedes, eu não vou ser bem aceito na minha família. E se eu tiver a Mercedes, eu vou ser rejeitada pela minha família. Isto são crenças e são paradigmas também que te podem vir a bloquear a tua abundância. Então convém procurares um terapeuta quântico para te ajudar a liberar isto. E podes marcar para mim que eu vou deixar os contactos aqui no decorrer do vídeo, aqui embaixo, eu vou deixar os contactos. Então, que ensinamentos aprendidos aqui tu podes aplicar no teu dia a dia a partir de hoje? Quais é que são os ensinamentos que eu já passei aqui que te podem ajudar a aplicar, que vais aplicar a partir de hoje, e que te vão ajudar na tua abundância? Conta aqui nos comentários para mim que eu vou gostar de saber. O que é que. A outra coisa, olha só. Existe um teste feito, fizeram uma experiência em que colocaram em 100 pessoas dentro dessa experiência e dividiram essas 100 pessoas em grupos em 5 grupos. Uma onde ela ficava escrevendo, olha a dica só, ficava escrevendo pelos sonhos, ficava escrevendo o quanto ela é grata pelos sonhos dela, já realizados. Outra, ela ficava agradecendo e passava, passava para uma amiga, só contava para uma amiga. Ela agradecia, fazia a oração, agradecia e passava para a amiga. Outra é que as pessoas só ficavam falando, verbalizando, sem escrever, ficavam verbalizando só os sonhos. Não escreviam os sonhos. Ok? Outra, a pessoa ficava só falando dos sonhos para os amigos. E outra que reuniu um grupo de amigos. Ela escrevia os sonhos, onde ela escrevia os sonhos, onde elas verbalizavam os sonhos, onde ela contava para os amigos. E um outro grupo foi que apenas escreveu os sonhos uma vez e nunca mais falaram neles. Nunca mais olharam para lá. Ok? A experiência era esta. Uns escreviam os sonhos uma única vez, nem sequer ficavam jamais olhando para lá, não falavam para ninguém, não contavam nada para ninguém, não diziam nada. Ok? Só escreviam os sonhos uma vez. Outra ficava escrevendo os sonhos. Outra ficava escrevendo e falando. Outra ficava escrevendo, falando para os amigos, só falando para os amigos os sonhos. E o outro ficava escrevendo, falando, contava para os amigos os sonhos. Para um grupo de amigos específico. Ok? O que é que aconteceu? Qual é que tu achas que foi o grupo que te realizou em menos tempo os seus sonhos? Podes pausar aqui o vídeo e responder nos comentários qual é que tu achas. E depois voltar aqui. Vou gostar de saber, né? Foi o último.
O último se reunia contando as metas, contando os objetivos que tinha, contando os sonhos que tinha e quais os objetivos, o que é que ele ia fazer para atingir aqueles objetivos. No último grupo. Ok? Então, o que é que você sabia antes sobre abundância e o que é que você aprendeu aqui que fez algum sentido para você no que diz respeito eu atraio aquilo que eu emano para o universo? Por quê? Porque é que eu emano para o universo tudo aquilo que eu penso, que eu verbalizo, vai para o universo e vai retornar para mim, porque eu sou um imã. Então, se eu sinto, se eu penso e se eu falo, vai retornar para mim, o que é que vai acontecer? O que é que eu estou fazendo? Eu estou emanando e vai voltar para mim. Lei da atração, ok? Tudo aquilo que eu penso, que eu falo, que eu sinto, vai retornar para mim. Eu atraio aquilo que eu emano do universo. O que é que eu estou atraindo? O que é que eu estou emanando para o universo? O que é que eu estou atraindo para o universo? O que é que eu estou mandando para o universo? Que eu estou atraindo. Aquilo que tu focas é aquilo que vem. Okay? Onde está o teu foco é aquilo que está vindo para ti. Ok? Diz lá no livro de São Mateus, se não estou em erro, acho que é o livro de São Mateus, que diz a quem já tem, a mais lhe será dado. Agora, o que é que tu consideras que já tens? Abundância ou escassez? Se tu consideras que tens abundância, vai-te vir mais abundância. Se tu consideras que tens escassez, vai vir mais escassez. Como é que tu cancelas isto? E ele ainda diz assim, pedir recebereis. O que é que tu estás pedindo? A cada porta que bateres, ela lhe será aberta. Qual é que é a porta que tu estás batendo? A porta da abundância ou a porta da escassez? Ele não é explícito, né? E aquilo que tu estás pensando é aquilo que está vindo para ti. Okay? Eu estou sendo grato pela minha respiração. Eu estou agradecendo por cada dia que eu estou vivendo. Pensa nisso, né? O que é que tu estás atraindo para ti? Que é aquilo que tu emanas. E o quanto estás emanando ao universo com respeito à abundância. Onde está o meu foco é aquilo que vai vir para mim. É aquilo que vai expandir. Onde eu foco, expande. Se é onde eu foco, expande, onde é que eu estou focando? Na abundância ou na escassez? O que é que eu estou sentindo? Abundância ou escassez? Falta, dificuldade, facilidade ou abundância? Isto é uma virada de chave imensa. Eu vou gostar de saber se estás virando chaves aqui, se está-te caindo chaves, se está virando chaves, está fazendo downloads constantes aqui. Está caindo ficha? Eu vou gostar de saber. Me conta se este vídeo foi importante para ti e se mudou toda a tua consciência, que eu vou amar saber e vou deixar aqui os meus contactos para o caso de sentir dificuldade no teu dia a dia, dificuldade em ter abundância, dificuldade em sair da escassez. Marca uma sessão comigo que eu te ajudo, tá? E nos vemos no próximo vídeo.